Bom a todos, eu sou o Rabino Itzhak Shapira e de tempos em tempos aqui eu lanço esses vídeos urgentes para vocês. E este é um daqueles vídeos que eu espero que vocês compartilhem e curtam. Como vocês sabem, há mais de um ano lancei o livro A Queda de Edom. E hoje, após o comunicado conjunto entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, estou certo, sem sombra de dúvidas, de que estamos nas etapas finais rumo ao episódio final de Gog e Magog. Gostaria de passar alguns minutos com vocês hoje para que entendam o que está por trás da declaração de Donald Trump. Enquanto ele promete remover e transferir aproximadamente 1.800.000 palestinos para fora de Gaza. Ele está louco? É um maníaco? Ou talvez ele esteja sendo usado de alguma forma por Deus agora para conduzir a redenção do povo judeu. Espero que este vídeo de hoje faça você ler A Queda de Edom com seriedade e considerar os dias em que estamos vivendo hoje. Hoje apresentarei a vocês 6 pontos proféticos que vocês devem levar em consideração como resultado direto do discurso de ontem de Donald Trump. Agora, antes de entrar nisso, ao vermos o plano de refazer Gaza completamente, você pode se perguntar: qual é a reação hoje do mundo árabe? Vemos hoje as manchetes da China à Rússia, passando pela França e Espanha. Há uma crítica direta ao plano de Trump, pois, de fato, as nações do mundo dizem que isso é uma limpeza étnica, ao mover forçosamente os palestinos de suas próprias casas. Além disso, também vemos hoje a reação do próprio Hamas, já que ainda há dezenas de milhares de operativos em Gaza. A reação do Hamas é a seguinte: eles dizem, e eu cito do jornal hebraico, não aceitaremos os planos para nos desenraizar de nossa própria terra. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, a autoridade palestina, o Hamas e o Egito, todos sendo contra isso, eu acredito que este plano colocado por Donald Trump vai se cumprir e hoje explicarei para vocês por quê. Claro que Benjamin Netanyahu fez uma declaração hoje sobre a Arábia Saudita e afirmou que o acordo de paz com a Arábia Saudita vai acontecer. Eu garanto. Então, o que é que Benjamin Netanyahu sabe, que Donald Trump sabe e, mais importante, que a Bíblia nos diz que cada um de nós deve saber? Eu realmente acredito que o atual presidente Trump está sendo usado agora como um instrumento de Deus, como um objeto de Deus para nos conduzir e nos preparar para Gog e Magog. Os eventos que estão acontecendo agora foram profetizados de forma clara e cuidadosa pelo profeta Zacarias. Vamos ler juntos em Zacarias 9:5. Diz aqui no hebraico, Ve'aza vetahil meod, ve'avad meler meaza. Ponto de profecia número 1 para todos nós. Gaza irá perder seus ocupantes. Diz na sua Bíblia em português, Gaza tremerá de medo. Também diz, perecerá um rei em Gaza. Essas duas palavras na Bíblia hebraica estão nos dizendo exatamente o que vai acontecer. E em um momento vocês verão qual é a conexão disso com a vinda do Messias. Gaza perderá sua monarquia, sua própria liderança. Isso será um sinal deste tempo. E nossos rabinos nos ensinam o seguinte, e cito, o rei de Gaza, nesta época, perderá o reino, e o reino de Gaza retornará a Israel. Irmãos e irmãs, no ponto número 1, deixe-me enfatizar para vocês hoje que o profeta Zacarias e os rabinos de Israel afirmaram que o reino retornará a Israel. Mas espere, há uma ressalva para isso. Os rabinos continuam e nos dizem de onde esse reino vai ser perdido e por quem será ganho. E eu cito aqui o próprio Rashi. Ele diz, pois Ascalon confiava no Líbano, que era o cabeça dos filhos de Esav, que pertenciam a Edom. Vocês estão acompanhando isso? Primeiro, será a queda do Líbano,
que levará à queda de Gaza. Amigos, isso foi de fato profetizado, e todos estão conectados a Esav, que pertence a Edom, como expliquei a vocês no livro, A Queda de Edom. A raiz espiritual por trás disso é de fato Esav e Edom. Ascalon, os filisteus e Gaza representam todos uma entidade que cairá e perderá sua força e seu poder, ainda mais à medida que vemos o Líbano caindo. A queda de Gaza está chegando. Ouçam o que nossos rabinos nos disseram. Eles dizem que Ascalon verá o destino do Líbano e temerá. Gaza também verá e estremecerá grandemente. Essas cidades filisteias também dependiam em grande parte do comércio e das relações exteriores, como as Nações Unidas. Quando seus habitantes perceberem que o Líbano caiu, compreenderão que sua própria conquista e ruína são iminentes. Irmãos e irmãs, ponto número 1, a queda de Gaza foi profetizada de maneira clara e, como vocês verão, está diretamente ligada ao grande e iminente retorno do nosso Messias. A profecia no capítulo 9 do livro de Zacarias, ponto bet. Outra nação terá controle sobre Gaza de forma significativa. Vocês notaram o que Donald Trump disse? Donald Trump disse que os Estados Unidos da América ocuparão Gaza. Isso, amigos, foi profetizado no versículo seguinte em Zacarias capítulo 9, versículo 6. O capítulo 9, versículo 5 nos diz que o reino de Gaza, Hamas, irá cair, e no versículo 6 diz: Vai a chave mamzer beashdod vehikrat gom plishtim. Um povo misturado habitará em Asdod, e exterminarei a arrogância dos filisteus. Quem é esse povo misturado que estará lá? Os Estados Unidos da América podem ser esse povo, mas existe uma outra possibilidade. O povo misturado pode se referir às Nações Unidas. Deus me livre, precisamos ficar atentos a isso. Agora reparem o que os rabinos nos dizem, que uma mistura de nações haverá em Gaza. Eles simplesmente usam a palavra mamzer. A palavra mamzer, de acordo com os rabinos, vem da palavra zar, que significa estrangeiro. Vai haver dentro da terra de Israel um estrangeiro que vai ocupar Gaza, exatamente o que o presidente Trump disse. E os rabinos disseram sobre isso: uma mistura de diferentes nações habitarão em Asdod, e em geral eu exterminarei a arrogância dos filisteus. Veremos esse orgulho do Hamas de Gaza realmente cair completamente, cair por completo. O que o presidente Trump está fazendo agora está de acordo com a Bíblia e com a profecia. Nós precisamos entender isso. Mas espere, há mais nisso, porque agora estamos entendendo por que o presidente Trump está na Casa Branca. Precisamos entender o que vem a seguir. Ponto Gimel. Este é definitivamente o nosso momento agora. Como sabemos? Porque o próximo versículo, Zacarias 9:11, profetiza que isso acontecerá especificamente durante o tempo dos reféns. Vou ler para vocês. Gam at bidam briter, shilart asirai mibo em maimbo. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Agora deixe-me fazer uma pergunta. O que é o poço sem água? O poço sem água são os túneis. Em hebraico está escrito em Maim, ou seja, não haverá água, mas haverá um poço. Essa é uma imagem dos túneis. E diz aqui que os cativos serão postos em liberdade através do sangue da aliança. Irmãos e irmãs, Israel hoje está no meio de uma guerra santa. Através do sangue da aliança é que essa guerra será vencida. Mas os rabinos não pararam por aí. Eles disseram que isso é realmente um paralelo para a vinda do Messias. Amigos, esses versículos sobre o que Trump está fazendo agora mesmo estão em paralelo direto com os reféns que estão sendo libertos. E aqui os rabinos explicam, e eu cito. Este versículo fala sobre Israel.
assim como está de fato declarado sobre o rei Messias